Olá, uma boa tarde a todos, a paz do Senhor, aos irmãos amados em Cristo Jesus. Hoje, irmão, nós vamos entrar em um tema sobre o casamento. O tema de hoje é sobre o casamento. Por que é que há muitos adultérios no casamento cristão? Pastores, homens que adulteram, que traem a sua mulher. Por causa, exatamente, irmão, por causa dessas doutrinas que estão aparecendo agora. Por causa dessa doutrina do pastor Paulo Júnior. E você vai me acompanhar todo o detalhe sobre essa doutrina. De dizer que se você for traído, se a mulher adulterar o seu marido, você não pode deixar a sua mulher, a mulher que traiu. Como, por exemplo, da mesma coisa, se o homem trair a sua mulher, a mulher não pode deixar o seu marido. Por isso que isto é a causa, irmão, é a causa de existir muitos adultérios, pastores adulterando as suas mulheres. Por isso que há muitas separações, pessoas se separando por causa de adultério. Então nós vamos aqui, irmão, acompanhar, olha só. Você vai acompanhar aqui, irmão, todo o detalhe. Será que eu posso realmente se separar da carta de divórcio se minha mulher me trair? Ou se o homem trair a mulher, será que a mulher pode dar carta de divórcio e se casar com outro? Vocês, irmão, vão conhecer toda a verdade a partir de agora. Porque falar do casamento apenas citando alguns versículos do Novo Testamento, não vai trazer plenamente a toda a verdade. Porque nós devemos, irmão, ler a Bíblia de Gênesis ao Apocalipse. Você vai ver o que acontecia quando a mulher traía o marido. Você vai ver o que acontecia quando a mulher traía o marido. Vou mostrar para vocês daqui a pouco. Vamos acompanhar alguns passo a passo. Às vezes, irmão, quando eu pego um vídeo de um pastor, eu penso que o pastor, ele é de Deus. Mas quando aparecem os vídeos de outras pregações dos mesmos pastores que eu vejo, que eu penso que é de Deus, eu vejo muitas blasfêmias contra a palavra de Deus. Pastores pervertendo o Evangelho. Eu pensei que o pastor Paulo Júnior, ele era de Deus. Mas quando eu peguei esse vídeo aí de casamento, fora os outros vídeos que ele faz as suas pregações. Então é assim, irmão. No mundo hoje você é enganado. Mas se você não examinar as Escrituras, né? Porque como eu já li a Bíblia de Gênesis ao Apocalipse, eu conheço os pastores que não são de Deus. Porque no Apocalipse diz, irmão, que não acrescente e não tire o que está aqui na Bíblia. Então, quando o pastor acrescenta algo que não está na Bíblia, é a partir daí, irmão, que eu não tenho esse pastor como pastor de Deus, entende? Então você vai conhecer, irmão, a partir de agora, o que o pastor Paulo Júnior acrescenta nas Escrituras. Acrescentou, irmão, nas Escrituras, para mim, esse pastor, ele não é de Deus, tá bom? Então é só, irmão, você vai aqui acompanhar, olha o que ele diz aqui, ó. Ele diz, irmão, ele diz que Moisés não permitiu e nem Deus também permitiu da carta de divórcio, né? Ele diz que Moisés não permitiu e nem Deus permitiu da carta de divórcio. A outra coisa aqui que ele diz, irmão. Ele diz que a lei foi... Não, vamos só ficar nessa parte aqui. Ele diz que que Moisés não permitiu da carta de divórcio e que Deus também não permitiu. Né? Ele disse que Moisés não deu carta de divórcio para os homens fazerem aquilo.
Me acompanhe esse vídeo, irmão. Logo após nós voltamos. Não, mas peraí, você está falando que não pode de jeito nenhum. Na lei de Moisés, Moisés mandou dar carta de divórcio. Para pegar ele. Vamos ver o que Jesus diz. Verso 8. Respondeu Jesus: por causa da dureza do vosso coração é que Moisés permitiu repudiar vossa mulher. Então tá, Jesus vai dar a resposta assim: não, Moisés não mandou nada não. Moisés não mandou dar carta de divórcio. O divórcio já existia naquela época. Moisés só regulamentou. Que merda, hein? Sabia não? Que merda, hein? Sabia não? Que merda, hein? Sabia não? Então você viu aí, irmão, ele diz que Moisés não permitiu dar carta de divórcio. A outra coisa, irmão, que ele diz aqui, olha só. Ele diz que Moisés não mandou dar nada. Não. Moisés não mandou dar carta de divórcio. Ele diz que Moisés só argumentou. Me acompanhe esse vídeo, irmão, logo após nós voltamos. Moisés não mandou nada não. Moisés não mandou dar carta de divórcio. O divórcio já existia naquela época. Moisés só regulamentou. O que acontece? Moisés abriu essa exceção, ela não era a vontade de Deus, não estava na lei de Deus, Moisés permitiu. Por quê? Por causa da dor, para o mal não ser maior, ele deixou isso aí. Mas ele não permitiu, Deus não permitiu. Então... Que merda, hein? Sabia não? Então você veja aí, irmão. Ele disse que Moisés não deu nada para aqueles homens. Que Moisés não mandou dar carta de divórcio. Que Moisés apenas só argumentou, ele só falou. Mas isso é um perigo, irmão. Isso é um perigo se vocês não examinarem as Escrituras. Eu já pesquisei sobre casamentos de vários pastores da teologia, mas ele não conhece, esses pastores da teologia, ele não conhece nada sobre o casamento. Porque para entender, irmão, o casamento, eu precisei voltar ao passado, no Velho Testamento. Como era que acontecia, o que acontecia quando o homem traía a mulher. Então olha só, irmão, vamos partir para essa parte aqui, olha só. Ele diz que Moisés não permitiu dar carta de divórcio, ele diz que Moisés não mandou dar nada. Então abra, irmão, as suas Bíblias em Deuteronômio 24. Olha só, irmão, se vocês pegarem aqui Deuteronômio, né? Se você pegar Deuteronômio aqui, sobre que aqui, irmão, está falando sobre leis a favor dos pobres. Aqui, irmão, está falando sobre leis, Se você pegar Deuteronômio aqui, para ler, Deus, ele deu leis a Moisés. Então você vai encontrar muitas leis. Então, Deuteronômio 24 aqui são as leis que Deus estava dando a Moisés e Moisés estava dando para o povo. Então olha só, irmão. Paulo Júnior diz que Moisés não deu nada para aquele povo. Olha só, irmão. Aqui, o título diz assim, acerca do divórcio. Né? Aqui são leis que Deus está dando a Moisés. Se você ler aqui Deuteronômio todo, Moisés vai dizer que é para obedecer estas leis que Deus deu para ele. Né? Então, olha só, irmão. Veja só a lei. Se o homem tomar uma mulher e se casar com ela, e se ela não for agradável aos seus olhos, por ter ele achado coisas indecentes nela, e se ele lavar um termo de divórcio, e ele der na mão e a despedir de casa,
E se ela, saindo da sua casa, for e se casar com outro homem. Então a Bíblia está dizendo aqui, irmão, essa aqui é uma lei que estava sendo dada para o homem, para o povo, né, para o homem. Aqui é acerca do divórcio. Então olha aqui, irmão, versículo 3. E se este aborrecer e lhe lavar termo de divórcio, e lhe der na mão e a despedir da sua casa, ou se este último homem que a tomou para si por mulher vier a morrer, né? Então veja aqui, irmão, isso é a questão do divórcio, a lei sobre a questão do divórcio. Então, seu primeiro marido que a despediu não poderá tomar a desposá-la para que seja sua mulher. Então a Bíblia está dizendo aqui, irmão, veja bem, a Bíblia está dizendo aqui que a mulher que foi e casou com outro, e se o marido daquela mulher morrer, olha só o que diz aqui, irmão. A Bíblia diz aqui, irmão, que ela não pode voltar para o seu primeiro marido. Veja bem, irmão. Então a lei, irmão, a lei aqui era esta, que se um homem casasse com uma mulher, depois do casamento que ele casasse com a mulher, e ele visse algo decente que ele não gostou na mulher, ele podia dar carta de divórcio. Esta era a lei. Veja bem, irmão, preste bem atenção no que eu vou falar para que você entenda. Então, a mulher que casava com outro, depois casou com outro, e este homem veio a morrer. Então, a mulher estava livre para casar com quem quiser, porque o marido morreu. Só que ela, irmão, ela não podia voltar para o seu primeiro marido. Veja bem, irmão, por quê? Por que isso? Porque Deus, irmão, Ele não aceita o adultério. Eu estou falando aqui no Velho Testamento, para você entender. Deus, Ele não aceita o adultério. Tanto como Deus não odeia, tanto como Deus odeia o divórcio, Deus também odeia o adultério. Né? É fácil para esses pastores dizer só de divórcio, mas eles não falam de adultério. Então, irmão, Deus, Ele odeia também o adultério. Cada adultério tem um preço a pagar. Então, olha só, irmão, aqui no versículo, vai continuar. No versículo 4. Então, seu primeiro marido que a despediu não poderá torná-la a desposá-la para que seja sua mulher, depois que foi contaminada, pois é abominação perante o Senhor. Assim não fará pecar a terra que o Senhor teu Deus te dá por herança. Então olha aqui, irmão. Deus e Moisés, ele permitiu que o homem dê carta de divórcio. Mas tem uma coisa, irmão, aqui que vocês têm que observar. Deus nunca aceitou a prostituição. Deus não aceita o adultério. Então a mulher que adulterou, que se prostituiu com os outros homens, ela não podia voltar para o seu primeiro marido. Olha só, irmão, porque Deus não aceita o adultério. Já você vai conhecer os mistérios sobre questão disso, entendeu? Não é porque minha mulher me traiu e ela pede perdão para mim, que vai fazer mais, que eu não vou perdoar. Eu não estou dizendo para você conhecer depois todo o mistério. Nós estamos aqui no Velho Testamento. Antigamente, irmão, lá no Velho, como está aqui, a mulher que traiu você não podia voltar para esta mulher. Por mais que esta mulher, né, ela não podia voltar para você. Quem adulterasse não podia voltar para o primeiro. Você deu para entender? Isto era a regra e era a lei que está sendo aqui. Então, você veja aqui, irmão, que Moisés, ele permitiu, ele deu essa lei para os homens. Porque se você ler aqui, irmão, se você ler Deuteronômio 19, 20, os capítulos, o capítulo 19, 20, 21, 22, 23, 24, né? 24, 16,
né? Deixa eu ver, a herança é o 18, o 17, né? O 17, 14, 15. Então, irmão, isso aqui está falando de leis que estava sendo dada ao povo. E uma dessa lei também aqui é acerca do divórcio. Aquela lei que estava sendo dada ao povo. Então você veja aqui, irmão, que Deus nunca apoia o adultério. Lá em Salmo diz que quem adultera não fica sem castigo. Então o castigo, irmão, de alguém que comete o adultério, sempre tem um castigo. O homem, ele perde a mulher que ele amava, ele perde, né? Porque aceitar ser traído, irmão, aceitar ser traído é triste, é triste. Aceitar ser traído ninguém quer, de maneira nenhuma, irmão. A sua mulher vivendo com outro homem, passa 1 ano, 2 anos, irmão, isso não é bom para o homem, de maneira nenhuma. Isso é triste. Nenhum homem vai aceitar isso. Como é que o homem não vai poder casar com outra pessoa? Espera aí, irmão. Isso é uma doutrina de demônio que esse pastor Paulo Júnior prega. Então vamos aqui, irmão, continuar, olha só. Então você já viu aqui, irmão. Então você já pega Paulo Júnior como um falso pastor porque ele mentiu. Ele disse que Moisés não deu nada para o povo, que Moisés não deu essa lei do divórcio para os homens. Então você pega ele na mentira, porque a prova você está vendo aqui, a lei que Moisés está dando ao povo. Entendeu? Moisés deu a lei, mas tinha uma condição. Aqui se prostituiu, ela não podia voltar para o seu primeiro marido. Por mais que o marido morreu, ela não podia voltar para o seu primeiro marido. Entende, irmão? Deus, ele não aceita o adultério, irmão, né? Mas você vai ver, né? Porque houve-se mudança. Aqui, era no Velho Testamento, a lei era rígida. Você não podia voltar para a sua primeira mulher, por mais que o marido morresse. Você não podia voltar. Essa era a lei lá no Velho Testamento. Mas houve-se mudança que eu vou trazer já para você conhecer toda a história do casamento. Vamos começar aqui pelo Velho Testamento. Então olha só, irmão. Vamos agora aqui, olha só. Ele diz, irmão, que a lei foi abolida de Moisés sobre o divórcio. Né? Me acompanhe esse vídeo, irmão. Logo após nós voltamos. Presta atenção. O que tem a ver Moisés mandou dar carta de divórcio com eu, porém, vos digo? Moisés mandou carta de divórcio. O que é Moisés? A lei. A lei foi abolida. A lei foi encerrada. Que merda, hein? Sabia não? Que merda, hein? Sabia não? Então, irmão, você veja aí, ele disse que a lei de Moisés, lá do divórcio, né, tal, foi abolida. Só que já, meu irmão, eu vou provar para vocês no Novo Testamento e também aqui no Velho Testamento, né? A lei, ela não foi abolida. A lei do divórcio, ela não foi abolida de maneira nenhuma, que eu vou provar para vocês já. Então, nós vamos aqui, irmão, olha só. Ele diz que ali não está falando de adultério. Ele diz que existe 2 palavras gregas. Me acompanhe, irmão, esse vídeo logo após nós voltamos. Quando Jesus disse assim, ó, eu, porém, digo, quem repudiar a sua mulher não sendo por causa de relações sexuais ilícitas. Tem 2 palavras gregas aqui. Existe porneia e moicheia. Ou... Que merda, hein? Sabia não? Que merda, hein? Sabia não? Aqui. Existe porneia e moicheia, ou moiqueia. Porneia é um texto usado para falar prostituição. Moicheia é para se referir a adultério.
Se Jesus tivesse permitido divórcio e segundo casamento em caso de adultério, a palavra aqui teria que ser moicheia, adultério. Todo aquele que separar da sua mulher não ser por adultério, comete, e casar com outra, comete adultério. Mas a palavra aqui é porneia, que é relação entre solteiros, é prostituição. Eu, porém, vos digo que todo aquele que repudiar a sua mulher, não sendo por causa de porneia, prostituição, e casar com outra, comete adultério. A exceção aqui não é para casais casados. A exceção não é adultério. A exceção é para relação sexual entre solteiros. Que merda, hein? Sabia não? Então você veja aí, irmão. Ele diz ali que na passagem dos fariseus e Jesus sobre o casamento, ele diz que aquela palavra ali é relações ilícitas. Ele diz que ali não está falando de adultério. Ele diz que ali tem duas palavras gregas. Irmão, tenha cuidado. Tenha cuidado, irmão, com esse negócio de palavra grega. Tenha cuidado também com esse negócio de palavra hebraica do judaísmo. Porque para os pastores enganarem as ovelhas, para os pastores manipular as escrituras, eles estão botando a palavra hebraica. Quando ele lê um texto da palavra aqui, que é certa, correta, na nossa língua, então, para que eles torçam o que nós leu, ele vai botar a palavra hebraica. Ele vai dizer, não, isso aqui no hebraico diz isso aqui. Então ele vai, irmão, manipular o que você leu e o que você entendeu. Ele vai manipular na língua hebraica. Bem assim é o que o pastor Paulo Júnior faz. Ele manipula aquela palavra, dizendo que ali existem duas palavras gregas. Irmão, que loucura é essa? Que loucura é essa de dizer que ali existe duas palavras gregas? Irmão, eu sempre digo, nós lemos a Bíblia na nossa língua. Tudo aqui está escrito na nossa língua. Se eu quiser saber na língua grega, eu vou ler a Bíblia da língua grega, para saber se aquela Bíblia grega, o que ela diz está aqui na minha Bíblia, na minha língua. Entende, irmão? Para eu saber uma Bíblia hebraica, uma Bíblia feita hebraica, eu tenho que ler a Bíblia hebraica e ver se está escrito aqui também na minha língua. Como eu sempre digo, irmão, Paulo escreveu Bíblias em várias línguas. Paulo escreveu Bíblia na língua grega, Paulo escreveu na língua hebraica, que é na língua dele. Paulo escreveu Bíblia na língua latim, para que os italianos entendam a Bíblia na sua própria língua, para que o grego entenda a Bíblia na sua própria língua, para que os brasileiros, os portugueses, entendam a Bíblia na sua própria língua. Entende, irmão? Então esses homens malignos estão manipulando os evangelhos, usando as línguas lá de fora. Entende, irmão? Porque os judeus de Israel, ele diz assim, como é que nós vamos enraizar o cristianismo? E ele diz que é botando a língua hebraica. Então, por isso, irmão, que eu vi muitos pastores que estão usando a língua hebraica. A sétimo dia, os pastores da teologia estão usando a língua hebraica. O que eu quero dizer com isso, irmão, é que eles estão unidos a esses homens políticos comerciantes de Israel. Esses judeus de Israel, do judaísmo, eles já estão unidos. São homens da maçonaria. A doutrina que os judeus de Israel pregam é somente, irmão, doutrina de maçonaria. Ele não está nem aí para coisa, ele não acredita em Deus, ele não acredita em coisas celestiais.
como eu já mostrei o vídeo para vocês, ele defamando Jesus, que Jesus não existiu. Então é assim, irmão, que os pastores da teologia estão fazendo. Estão usando a língua hebraica para manipular as escrituras. Como o pastor Paulo Júnior está usando a língua grega para manipular as escrituras. Entende, irmão? Então não existe isso, irmão, que é no grego, é isso, é que no hebraico quer dizer isso, não, irmão. Eu só sei que eu entendo a Bíblia na minha língua. E quem me dá para entender o que eu leio é o Espírito Santo. Não é a língua grega, não é o hebraico, não, irmão. Eu estou com a Bíblia na minha língua, entendeu? Se eu quiser saber da Bíblia hebraica ou da Bíblia grega, eu leio a Bíblia grega para saber se o que ela diz está aqui na minha língua, se está tudo aqui. Entende, irmão? Então tenha cuidado. Tenha cuidado, irmão, que os homens estão manipulando as escrituras. Então olha só aqui, irmão. Como eu falei, ele diz que ali não está falando de adultério. Já já nós vamos para lá, para esse texto, porque nós vamos estar aqui primeiro no Velho Testamento, tá, irmão? Então olha só, irmão. Nós vamos agora